Bem, boa tarde, minhas amigas, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 1º de agosto de 2024. Nesse horário, nós iniciamos o estudo dessa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 13, que trata da mediunidade. É o capítulo 13, isso, que trata da mediunidade. E hoje nós vamos começar o item 14, que tem por título Incorporação. Mas antes da gente iniciar o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecer ao Pai a oportunidade abençoada que Ele nos oferece para a gente estudar, para a gente crescer, para a gente aprender um pouco mais. Que o Pai nos abençoe, equilibre as nossas energias, nos dando força, nos dando paz, segurança, para que a gente possa realizar o nosso estudo, o nosso trabalho, de acordo com as nossas condições, né? E se Deus quiser, tudo vai dar certo, nós vamos conseguir alcançar aquele bem que a gente tanto necessita. E assim, rogando a Deus, nós só temos que agradecer por todas as bênçãos recebidas, graças a Deus. Bem, gente, esse item aqui, o item 14, que trata da incorporação, é um item bastante interessante e que traz algumas coisas também que a gente tem que prestar bastante atenção. Primeira coisa, esse termo incorporação também nós podemos chamar de psicopraxia, tá? É um nome, né, que se dá à incorporação. É psicopraxia. Se vocês quiserem escrever aí, é PSICO, P de papai, RAXIA, psicopraxia. Eu trouxe aqui também um livro para a gente falar sobre esse termo incorporação. Porque esse termo, ele é um termo que dá muitas dúvidas, tá? Ele dá muitas dúvidas por não ser o termo adequado para o fenômeno, tá? Ele não é o termo adequado para o fenômeno. Mas é aquela questão, como? Ninguém vai ficar falando psicopraxia, não vai. Não vai falar, porque é uma palavra até difícil, né? Mas, como não se tem um outro termo para substituir incorporação, esse termo fica. Todo mundo usa, mas não é o termo adequado. E aí a gente vai ler sobre isso um pouquinho antes da gente chegar no tema aqui. Ele diz aqui, ó, nesse livro aqui, ó, Desafios da Mediunidade, do José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, tá? Desafios da Mediunidade, José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Ele é de perguntas e respostas. E na questão 28, o José Raul Teixeira pergunta para o Espírito Camilo se é correto falar em incorporação, tá? Como eu falei para vocês, não é um termo que a espiritualidade aprecia muito, mas não tem. Então, o José Raul pergunta para o Espírito Camilo: é correto falar-se em incorporação? E o Camilo responde: não se trata bem da questão de certo ou errado. Trata-se de uma utilização tradicional, uma vez que nenhum estudioso do espiritismo
hoje em dia, irá supor que o desencarnado possa penetrar o corpo de um médium, como se poderia admitir no passado não muito distante, né? Então, hoje, as pessoas podem usar o termo incorporação sem essa ideia, porque pelo estudo, pelo conhecimento, a gente sabe que o espírito ele não vai ocupar o corpo de outra pessoa. Então, você usa a palavra incorporação, mas você sabe que não existe essa coisa de tomar o corpo de outra pessoa, tá? Aí ele vai utilizar aqui, ele vai chamar atenção para a questão 473, da parte segunda, capítulo 9, de um livro dos Espíritos, que fala da intervenção dos espíritos. A questão 473, ela fala dos possessos. E Kardec pergunta se os espíritos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal, quer dizer, o corpo de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado, quer dizer, num corpo de uma pessoa que está encarnada, e obrar, quer dizer, trabalhar em lugar do outro, se acha encarnado neste corpo? Aí os espíritos dizem, o espírito não entra em um corpo como entrais de uma casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Olha aí a questão da sintonia, né? Olha o que ele diz aqui. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Aí a gente lembra daquela aula quando a gente falou de afinidade e sintonia. Afinidade é quando você gosta da mesma coisa que o outro gosta. E quando você busca uma aproximação, ou você permite que o outro se aproxime de você. Aí estabeleceu a sintonia. Por isso que ele disse aqui, ó, o espírito identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus. Então, aí tem afinidade, gostam da mesma coisa, e tem sintonia, porque houve a permissão da aproximação, a fim de os dois obrarem conjuntamente, né, o encarnado obrar com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria que se acha revestido. O espírito, olha a questão da incorporação, não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo, até ao termo fixado para sua existência material. Porque quando você fala em incorporação, você tem essa ideia de que alguém está entrando no corpo do outro. E no passado era assim que as pessoas entendiam, que alguém estava penetrando no corpo do outro. Hoje, a gente já aprendeu que não é assim. Hoje, a gente até pode usar a palavra incorporação, porque a gente já sabe que não existe essa entrada. Aí, voltando à questão do José Raul Teixeira, onde o espírito Camilo continua. O fato de continuar-se a usar o termo incorporação nos meios espíritas também se deve à sua abrangência. Comumente é proposto o termo psicofonia. Contudo, para muitos, a expressão estaria indicando somente fenômenos da fala, como na psicografia. Temos o fenômeno da escrita, tão somente. Ocorre que podemos encontrar médiuns, psicógrafos, cujo psiquismo os desencarnados comandam plenamente. Aqui, então, tecnicamente, o termo psicofonia não se aplicaria, enquanto ficaria suficientemente compreensível o termo incorporação. Então, ele fala, não é o termo ideal
não é o termo ideal, porque esse termo leva à ideia de que alguém toma o corpo de alguém, mas isso não pode acontecer. Um espírito, ele não pode tomar o corpo de outro, mas a partir do momento que você saiba disso, você pode usar o termo incorporação, tá? Mas sabendo que, literalmente falando, no sentido completo da palavra, isso não pode acontecer. Aí a gente vai lá na Gênesis, peguem a Gênesis aí. No capítulo 14, eu passei isso para vocês aí no apoio. No capítulo 14, item 48, primeiro parágrafo, que diz assim: a obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. É o capítulo dos fluidos, tá? Item 48, primeiro parágrafo. A obsessão é sempre uma ocorrência de um espírito malfeitor. A possessão pode ser a atuação de um bom espírito que quer falar e, para causar boa impressão ao seu ouvinte, toma emprestado o corpo de um encarnado, que lhe empresta voluntariamente, como se emprestasse sua veste. Isso se faz sem nenhuma perturbação, nem mal-estar, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação. E, mais frequentemente, ele se coloca ao lado de seu substituto para escutá-lo. Então, essa incorporação na realidade, ela é uma questão perispiritual. Ela é uma questão perispiritual. Ela não é, como a palavra está dizendo, uma questão de você tomar o corpo do outro, mas sim de você utilizar o aparelho fonador do outro. Entendeu? Então, não tem problema usar. A palavra incorporação não é mais adequada, não é a melhor, mas não quer dizer, né, que você não possa usar, desde que você saiba que incorporação no sentido como tá, a palavra vem dizendo, não existe. Vou voltar aqui o Hermínio, que ele vai dizer umas coisas muito importantes aqui. Ele vai dizer assim, ó, a ligação do espírito manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos. Isso é importantíssimo. Eu gostaria até que vocês sublinhassem. Olha só, a ligação do espírito comunicante, manifestante com o médium se dá por uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da aura, quer dizer, na faixa da atmosfera espiritual, onde, em parte, se interpenetram. É aqui que os perispíritos se interpenetram. É o perispírito do manifestante, é o perispírito do médium. Eles se interpenetram na nossa atmosfera espiritual e não dentro do corpo da pessoa. Percebeu? Aí ele diz aqui, daí, olha o que o Herbídio vai dizer aqui, daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com seu perispírito no corpo do médium, após desalojar o deste. Que a incorporação tem essa ideia, que o espírito entra com seu perispírito no corpo do médium. Né? Primeiro, é como se ele afastasse o espírito do seu perispírito e ele entrasse dentro do corpo. Por isso ele diz, daí a impropriedade do termo incorporação. O espírito desencarnado não entra com o seu perispírito no corpo do médium após desalojar o deste. Não é preciso isso. E nem é possível. Kardec adverte que o manifestante não se substitui ao espírito médium. O que ocorre, portanto, é a ligação entre ambos pelas terminais do perispírito de cada um,
como plug de eletricidade, se liga numa tomada. Então, há um acoplamento, uma espécie de acoplamento dos respectivos perispíritos na faixa da nossa atmosfera espiritual. Então, o espírito penetra a nossa atmosfera. O pessoal chama de aura. Ele penetra a nossa atmosfera. A partir do momento que ele penetra essa atmosfera, o perispírito dele entra em contato com o nosso. Entendeu? Mas é a nível da nossa atmosfera. Aí ele diz aqui, é por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais. É a partir desse acoplamento, desse contato, que a gente depois vai ver aqui. Tá? É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais cerebrais. Por quê? Porque ele está encarnado. Então, ele vai entrar em contato com os comandos do nosso cérebro. Tá? E, dessa forma, possa movimentar-lhe os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Lembra, quando nós estudamos aqui no, na aula, deixa eu só ver aqui no instantinho, quando o próprio Emílio de Miranda falou sobre o corpo, deixa eu só ver se eu acho aqui rapidinho. Aqui, ó. Ele diz aqui, presta atenção, no outro livro, Diversidade dos Carismas, quando ele fala assim, ó, portanto, quer dizer, isso aqui foi no capítulo que nós estudamos, capítulo 12, Fenômenos de Efeito Físico, quando ele disse assim, ó, portanto, servindo-se dos materiais cerebrais do médium, olha aí, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais, psicofonia, psicografia, e não propriamente o material existente no cérebro, como que ali arquivado à disposição do manifestante. Então, ele se utiliza do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro. Tá? Então, é o que ele vem dizer aqui também. Deixa eu só vou anotar aqui, capítulo 12. Quem quiser anotar aí, é que o meu livro nem tem mais onde eu vou escrever. Bota aqui, ó. Capítulo 12. Página. O meu é 322. Diversidade dos carismas. Meu livro não tem nem mais para onde escrever. Então, olha só, ele falando aqui. É por esse acoplamento que o médium cede espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos mentais, entre aspas, cerebrais. Aí, no capítulo 7 desse mesmo livro, está escrito aqui: servindo-se dos materiais cerebrais do médium, isto é, do conjunto de células nervosas que constituem o cérebro, que os espíritos produzem os fenômenos intelectuais. Então, quando há esse acoplamento dos perispíritos na nossa atmosfera espiritual, o espírito ele vai ter acesso ao nosso cérebro. E aí ele vai manipular esses materiais cerebrais, as nossas células nervosas. E aí é dessa forma, possa movimentar os instrumentos necessários à fala, ao gesto, à expressão de suas emoções e ideias. Agora, gente, eu vou ler uma coisa aqui para vocês que vai parecer para a gente um pouco complicada, e é. Mas depois
eu vou trazer um texto com um desenho que vai esclarecer para a gente isso. Porque o que ele vai trazer aqui é desse livro aqui, ó. Se bem que o meu é bem velho, mas não tem problema. A capa é outra. Espírito, perispírito e alma, tá? Espírito, perispírito e alma, Fernando Guimarães Andrade. Ele está trazendo aqui um texto desse livro que está no capítulo 6. Quem quiser anotar aí, ele diz assim: observemos como Hernani Guimarães Andrade entende esse acoplamento. Coloque aí do lado de acoplamento o nome do livro: Espírito, Perispírito e Alma. Porque ele não deu aqui logo o nome do livro. É Espírito, vírgula, Perispírito e Alma. Capítulo 6. Nesse capítulo, o Emílio tirou esse trecho, que depois a gente vai entender. É uma coisa sensacional, gente. Sensacional. O homem realmente era um cientista. Então, ele vai dizer assim: olha só o trecho que o Emílio tirou do livro do Hernani. O mecanismo da incorporação mediúnica é fácil de compreender. Ele bota que é fácil. Ela pode principiar pela aproximação da entidade, quer dizer, do espírito, que deseja comunicar-se. Esta entidade poderá, eventualmente, influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. O médium passa, então, a sofrer um desdobramento astral, que ele chama de OBER, é uma sigla. E sua cúpula, aí a gente vai dizer assim: opa, que cúpula é essa? A gente vai ver depois que cúpula é essa. E sua cúpula, juntamente com o corpo astral, a cúpula do médium, juntamente com o corpo astral, deslocam-se parcial ou totalmente, de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupe parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. Então, ele diz que a cúpula, né, é aqui, ó, o médium passa a sofrer um desdobramento, juntamente com o seu corpo astral, deslocam-se parcial ou totalmente, de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupem parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. A incorporação é tanto mais perfeita quanto maior espaço é cedido pelo astral do médium ao afastar-se do corpo físico, deixando lugar para a cúpula com o astral do comunicador. Este é o espírito comunicante. É o espírito. Deverá também sofrer um processo semelhante ao desdobramento astral, para permitir que sua cúpula e corpo astral possam justapor-se ao espaço livre deixado pelo médium. Aí ficou complicado, né? Aí eu trouxe aqui um PDF com um desenho que vocês vão ver. Vou compartilhar aqui. Acredito que vocês estejam vendo. A capa nova do livro é essa, tá? Hernani Guimarães Andrade, Espírito Perispiritual. E ele vai falar o seguinte: que o homem, no passado, ele era considerado um ser ternário. O que é um ser ternário? É uma estrutura que consta de 3 unidades. Né? Quer dizer, ele era um ser ternário, era assim que viam as pessoas, composto de corpo, alma e espírito. Era assim que era visto. O homem era visto como composto de um corpo, alma e espírito. Como podemos observar, por exemplo, no versículo bíblico, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, Paulo diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês
sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente está vendo que o Hermínio de Miranda, o Hernando de Guimarães está certo. No passado, eles viam assim, o homem como um ser ternário, estrutura que consta de 3 unidades: espírito, alma e o corpo. Só isso. Nessa hipótese de trabalho, em nossa hipótese de trabalho, diz o Hernani, descreveremos o espírito propriamente dito como sendo uma individualidade. Kardec também disse isso, formando uma estrutura tetradimensional, possuindo uma cúpula. O que seria a cúpula? A cúpula é a sede do eu superior, a consciência. Então, o espírito, presta atenção, sendo uma individualidade, forma uma estrutura tetradimensional. Tetra tem 4 partes. Não mais ternário, com 3, 4, possuindo uma cúpula. O que é a cúpula? É a sede do eu superior. A cúpula é a nossa consciência. Além dessa cúpula, ele tem um domínio informacional histórico, ou modelo organizador biológico, capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. Então, esse espírito tem essa cúpula, que é a consciência, e possui esse modelo organizador biológico, que é capaz de atuar sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. A cúpula, que é a consciência, deve possuir a síntese psicológica das experiências reencarnatórias. Tudo que você vivenciou ao longo das várias reencarnações está nessa cúpula, está nessa consciência. Seria isso o resumo das aquisições de ordem intelectual, moral e espiritual da individualidade ao longo das encarnações. Então, tudo isso está nessa cúpula, nessa consciência dessa individualidade, que além dessa cúpula tem um modelo organizador biológico e vai formar tudo mais que o espírito precisa ter. Atribuímos ao espírito individualidade, uma morfologia tetradimensional, 4 dimensões, lembrando aproximadamente a forma geométrica cônica. Por isso que uma forma geométrica cônica. Em um modelo tetradimensional, no qual reduzimos de uma dimensão todos os seus componentes. Então, ele vai fazer um desenho aonde ele vai trazer todos os componentes que formam o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Ele vai fazer um desenho aonde tudo isso está junto, porque a gente sabe que a estrutura da individualidade, quando ela está no plano espiritual, é uma, não é? Ela é uma. Por exemplo, não tem corpo físico. Não tem corpo físico. Quando ele está encarnado, tem corpo físico. Então, ele vai trazer um desenho com toda essa estrutura, tá? No qual reduzimos de uma dimensão todos seus componentes. O aspecto do espírito seria representado conforme as figuras. Então, vamos entender essa questão dessa cúpula e dessa ideia. Modelo do espírito. Cúpula. Aqui está a consciência, o eu superior. Tá? O arquivo completo do espírito. Com o seu corpo astral. O que seria esse corpo astral? Seria o nosso corpo mental, que eles chamam de corpo astral. Estando o espírito desencarnado, ele só vai ter essa cúpula. Essa cúpula aqui. É o que ele tem.
Ele não tem corpo físico, e esse corpo vital aqui, ele, quando você desencarna, ele praticamente se desfaz todo, porque ele está ligado às questões da vitalidade do corpo. Olha os corpos aqui, ó. Tudo isso aqui é formado pelo modelo organizador biológico, que está aqui, ó, na cúpula. Então, ele juntou tudo numa coisa só. Então, a individualidade, ela tem essa cúpula, que seria a consciência, o eu superior, que vai ser acompanhado por esse corpo astral. E estando encarnado, ele tem corpo físico, corpo vital, que são essas energias que vão produzir ectoplasma e outras coisas mais. A gente desencarnando, uma parte disso vai seguir com o corpo astral, a outra vai se perder. Por isso ele é tetradimensional. Ele tem o corpo astral, corpo físico, corpo vital, 3 corpos. Mas tem a cúpula, que é o eu superior. Daí essa visão tetradimensional. Vamos dar uma olhada no outro desenho. Olha o outro desenho aqui. O outro desenho mostra o quê? O corpo astral está sempre acompanhando essa cúpula, tá? Temos o corpo físico, o corpo vital. E o MOB, modelo organizador biológico, que vai agir aqui, ó, na zona embriofetal histórica. Vai formar tudo que está aqui. Desencarnando esse MOB, ó, está na cúpula, com o corpo astral. Aí a gente vai ver aqui, ó. É interessante enfatizar que desde já precisamos fazer distinção, quer dizer, uma diferença entre personalidade e individualidade. Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é personalidade e o que é individualidade. O corpo espiritual, o perispírito e a alma estão implicados na composição da personalidade. Quando esse conjunto está todo formado, cúpula mais corpo astral, mais corpo físico, mais corpo vital, tudo isso aqui, corpo astral, corpo físico, corpo vital, se transforma em perispírito. Esses 3 corpos, mais a cúpula, vão formar a personalidade, que vai vivenciar uma experiência de alguns anos aqui na Terra. Ao passo que, para a individualidade ou espírito, nós temos o corpo mental. Apenas o corpo mental. Então, para a individualidade ou espírito, nós temos o corpo mental como correspondente. Estando desencarnado, você tem a cúpula, que é a sua consciência, onde tudo está aqui, e o seu corpo astral. No dizer de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, parte 1, o corpo mental é o envoltório sutil da mente. E também o corpo mental é aquilo que preside a formação do corpo espiritual. É essa cúpula aqui, deixa eu só pegar aqui, saiu o negócio aqui. Deixa eu voltar aqui. É essa cúpula aqui que vai formar esses corpos aqui, tá? Então, ele diz aqui, ó, o corpo mental é envoltório sutil da mente e também aquilo que preside a formação do corpo espiritual. Para definirmos, diz André Luiz, de alguma sorte, o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é o reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete. Tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual, retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Então,
O nosso corpo espiritual, ele vai ser formado pelo nosso corpo mental. Então, estar desencarnado é cúpula e corpo mental. Tá? Estando encarnado, você tem toda essa estrutura aqui, ó, tridimensional. Agora, vamos entender esse texto que o Hermínio trouxe para a gente. Com esse desenho aqui, tá? Com esse desenho aqui. Olha o que ele diz aqui. O mecanismo, a gente tem que olhar para o desenho e olhar para o texto. O mecanismo da incorporação mediúnica é fácil de compreender. Ela pode principiar pela aproximação da entidade que deseja comunicar-se. Então, o ser espiritual, que tem apenas a cúpula e o seu corpo astral, vem comunicar-se. Ele não tem corpo físico, tem corpo vital. O mob dele está na cúpula, não está aqui. Tá? Esta entidade, né, poderá eventualmente influenciar o médium, facilitando-lhe o transe. O médium, então, vamos olhar para o parágrafo de cima, quando ele diz assim, ó, o que ocorre importante é a ligação entre ambos pelas terminais do perispírito de cada um. De cada um. É por aí que eles vão se ligar. Tá? Como plug de eletricidade se liga numa tomada. É por esse acoplamento que o médio serve de espaço para que o manifestante tenha acesso aos seus comandos cerebrais. Então, a mente do espírito, com o seu corpo mental, porque é o que ele tem, vai influenciar o médium e tem tudo isso aí. Cúpula, corpo astral, corpo físico, corpo vital. Tá? Aí, voltando no texto de baixo. O médium passa, então, a sofrer um desdobramento astral. Opa! Olha esse desenho cinza. Esse é o médium. Ele começa a ter um desdobramento astral. Deslocam-se parcial ou totalmente, de maneira a permitir. Então, olha só, ele começa a ter um desdobramento astral. Quando ele começa a ter um desdobramento, a cúpula dele, do médium, juntamente com o corpo astral, olha, observa o desenho. A cúpula do médium, todo o desenho cinza. A cúpula do médium, com o seu corpo astral, se desloca do corpo físico e do corpo vital. Se desloca essa cúpula com esse corpo astral. Pode ser um desdobramento parcial ou total, de maneira a permitir que a cúpula. Agora, vamos olhar para o desenho verde. E o corpo astral do espírito comunicante ocupe parcial ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. Então, a gente tem o desenho cinza e o desenho verde. No desenho verde, vamos pensar o espírito. Esquece o rosinha do corpo físico, esquece o corpo vital, esquece o mob. Pensa no espírito apenas com cúpula e corpo astral. A parte de baixo, corpo físico, esquece isso. Olha para o desenho, cinza. Quando essa cúpula, esse desenho cinza é do encarnado, quando essa cúpula do corpo do médium se desloca, sai, parcial ou totalmente, abre-se o espaço, ou não abre? Abre-se o espaço. Qual que é o espaço? O espaço da cúpula e do corpo astral que saiu. Saiu. Vamos dizer que, vamos imaginar que essa cúpula e que esse corpo astral tenha vindo para o lado. Abriu espaço. Cadê a cúpula do encarnado? Cadê o corpo astral do encarnado?
saiu. Ficou vazio? Não, porque o espírito, que tem apenas cúpula e corpo astral, vai, ocupar a cúpula e o corpo astral, que ficou, o espaço ficou vazio. Pronto, ele acoplou. Ele acoplou. Ele ocupou. Porque no momento que o médium entrou em transe, se desdobrou, ele se liberta do corpo. Quando a gente se desdobra, não é isso que acontece? Você se desdobra. O corpo físico fica com o corpo vital, que são as energias que mantêm esse corpo funcionando. Mas o espaço foi deixado vazio, parcial ou totalmente. E aí o espírito vem com a sua cúpula, que é a sua consciência, o seu corpo astral, que é o seu corpo, que é o seu corpo mental. O que é que ele faz? A culpa. Porque o médium saiu e levou o quê? Sua consciência e seu corpo mental. Levou, não fica? Levou. O corpo físico está lá. O outro vem e acopla. Esse que é o acoplamento. Aí ele diz aqui, ele fala aqui, de maneira a permitir que a cúpula e o corpo astral do espírito comunicante ocupem parcial, se o deslocamento for parcial, ou totalmente o campo livre deixado pelo corpo astral do médium. A incorporação, é aí que o pessoal chama de incorporação, que não tem outro nome, a gente não descobriu outro nome, usa incorporação. A incorporação é tanto mais perfeita quanto maior espaço é cedido pelo astral do médium ao afastar-se do corpo físico. Se o médium sair com a sua cúpula, com o seu corpo astral, para bem distante, o acoplamento é mais perfeito. É isso que ele está dizendo. Porque ele vai deixando lugar para a cúpula com o corpo astral do comunicador. O espírito comunicante, deverá também sofrer um processo semelhante ao desdobramento astral para permitir que sua cúpula e corpo astral possam justapor-se ao espaço livre deixado pelo médium. Então, ele, o espírito também, é como se ele também fizesse um desdobramento para poder ocupar esse espaço que ficou vazio, deixado pelo encarnado. Vocês conseguiram entender como é que o processo acontece? Denise, eu vou perguntar para vocês, porque eu não estou vendo vocês, eu não... Denise, Estou ouvindo. vocês conseguiram entender como é que se dá esse acoplamento? Deu para entender claramente. Entendeu? Agora não está mais complicado, não. Deu para compreender, sim. Entendeu? A culpa é consciente. Nós já tínhamos estudado isso, que quando a gente desdobra, A eu gente se saio, afasta. eu desdobro, eu, espírito, saio levando o meu corpo mental. Isso. E aquelas camadas mais próximas a ele que formam o corpo astral. Eu levo isso, o corpo fica lá, paralisadão. Com o corpo vital tem as energias que fazem o quê? Coração bater, sangue circular. Entendeu? O Isso. espírito vem com a sua mente, com a sua consciência, que é ele mesmo, eu, Ele o seu mesmo. corpo E astral, seu corpo mental, e simplesmente ocupa o espaço acopla. vazio. Ao ocupar o espaço vazio, é que ele vai fazer o que o Hermínio de Miranda falou no capítulo 12 desse livro. Ele Uhum. vai se servir, porque eu estou encarnado, eu tenho meu corpo físico que ficou lá direitinho, dos materiais cerebrais do médium. Porque o meu cérebro não foi com o corpo astral. Eu, quando desdobrei, eu levei meu cérebro.
Meu Oh, cérebro ficou no meu, o cérebro físico fica lá, ficou no no meu. corpo físico. E quando ele acopla, ele tem o quê? Acesso às células nervosas que No constituem o cérebro, cérebro. E exatamente. aí ele vai produzir os fenômenos intelectuais, tá? Porque o meu cérebro ficou. Agora ele acoplou. Eu fui dar a volta, levando a minha mente, o meu corpo mental, com os meus registros, porque está tudo no meu subconsciente. Ô, Rose, Oi, esse processo acontece também no trabalho mediúnico? a partir do momento que o médium dá uma comunicação, esse processo está acontecendo, Ah, tá. acontecendo, Não entendeu? precisa ser só nos desdobramentos, né? Não, esse processo está acontecendo. Ah, entendi. É que eu não trouxe tudo, todo como funciona o negócio completo, porque não cabia aqui no nosso assunto. A gente está falando só da incorporação, porque ele vai falar Uhum. mais sobre essas coisas, entendeu? Aí, ele vai dizer aqui, no outro texto, encontrei, a gente vai deixar o desenho aí. O outro texto que ele vai trazer no livro. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse OB aí que ele botou de desdobramento astral, também chamado de experiência fora do corpo, projeção da consciência, tá? Então, essa sigla OB é uma sigla internacional aí, ela significa experiência fora do corpo, projeção da consciência ou desdobramento astral, tá? O outro, ele vai dizer assim, encontramos aqui no Hermínio, mais adiante, outra informação de nosso particular interesse. Agora, lá em cima, aí está assim, a superposição, bota aí, capítulo 6. Ainda é capítulo 6 do mesmo livro, tá? Espírito, perispírito e alma. Aí diz assim, a superposição, porque se o espírito acoplou, ele está por cima, não está? Então, é uma superposição. A superposição do corpo astral do espírito ao restante, faltou um DO aí, um DO, tá? Ao restante do equipamento mediúnico, implica na justaposição do cérebro astral da entidade, quer dizer, da mente da entidade comunicadora, ao cérebro fisiológico do médium. Foi aquilo que a gente falou antes. No momento que ele acopla, há uma superposição. Ele está por cima, né? Superposição do corpo astral do espírito, né? A todo o restante do equipamento mediúnico, do médium. Isso implica na justaposição do cérebro astral da entidade, vamos chamar da mente do espírito desencarnado, ao cérebro fisiológico do médium. Ele agora tem acesso ao cérebro do médium. Embora grande parte da consciência do médium tenha se deslocado, deixa eu só pegar aqui o livro, porque vai faltar um pedacinho que eu vou ler depois aqui. Ele vai dizer assim, ó, embora grande parte da consciência do médium tenha se deslocado juntamente com a sua contraparte astral, e a consciência do médium saiu, né? Que ele, no momento que ele se deslocou. Ele ainda, olha aí, quem fez essa pergunta agora? Foi, foi a Ana ou foi a Márcia? Alguém fez uma pergunta agora sobre. Ana, foi Ana Constantino. Olha o que ele diz aqui. Embora grande parte da consciência do médium tenha se deslocado, que o médium saiu, juntamente com a sua contraparte astral, ele, o médium, ainda mantém o controle da situação graças à sua ligação com o corpo físico através do cordão prateado. Percebeu? O médium saiu, a sua cúpula, o seu corpo astral saiu para dar lugar à cúpula e o corpo astral do espírito. Só que tem uma coisa:
a saída não é completa, porque o médium, o ser encarnado, está ligado nesse corpo pelo cordão de prata, que é uma extensão do perispírito. Essa ligação permite ao médium, mesmo estando afastado, manter um controle da situação. Aí vai depender vamos dizer assim, da boa preparação do médium, entendeu? Ele ainda mantém um controle graças à sua ligação com o corpo físico, através do cordão prateado. E esse controle é mental? Sim, é mental, é mental. Porque o médium, quando ele sai com a sua consciência, a sua mente e o seu corpo mental. Mas ele não está morto, ele está encarnado. E ele tem um cordão de prata que liga ele, onde quer que ele esteja, ao seu corpo mental, ao resto do corpo dele. Ele tá semi-consciente, então. Através desse cordão, ele pode estar semi-inconsciente. Vai depender do médium. Ele pode estar semi-consciente ou consciente, nesse desdobramento. Entendeu? Depende do Ele médium. não pode ficar totalmente inconsciente, porque senão ele não tem controle, né, mental. Mas tem médios que ficam. Eita. Depende do médium. Depende do médium. Aí, olha o que ele diz aqui. Por isso, o médium nunca, olha aqui, ó, está inteiramente inconsciente. Né? Ele até pode dizer assim, vai depender do médium também, né? Eu não lembro de nada. Mas isso não justifica. Porque ele tem a oportunidade de manter o controle. Porque ele está ligado ao corpo. Então, ele nunca está inteiramente inconsciente. Mas ele pode sim estar numa inconsciência da qual ele nem registre as coisas. Até porque todo de estudo, grau evolutivo, entendeu? Mas totalmente inconsciente, ele não está. Por isso é que dizem assim, a responsabilidade. Entendeu? Porque o médico pode dizer assim, eu não sei de nada que aconteceu. O espírito é que está com fogo, é que fez eu não lembrar de nada. Não. Você pode ter o controle. Ou você não tem porque não sabe, ou porque não quer, ou porque não liga. E Entendeu? tem a questão da moral do médium, né? Moral, entra tudo, entra tudo. Totalmente É. consciente você não pode ter. Porque senão você seria joguete. E você não é joguete. Por isso que ele diz aqui, o médium nunca está inteiramente consciente. Você pode até dizer que está. Eu estou. E às vezes está bem, porque você não liga para nada. Você não está prestando atenção a nada. Mas isso não justifica. Porque você não deve estar. Você tem condições de não estar. Isso aqui foi feito para você não estar. Mas você pode ficar. Ele aqui, durante o processo da incorporação deste tipo. As ideias, olha aqui, que lhe afluem ao cérebro, as ideias que chegam ao cérebro por indução do cérebro da entidade, pode, no momento, parecer ideias próprias. No momento que o espírito começa a emitir, as ideias dele para o cérebro do espírito, do médium, o médium até pode achar, isso aqui, eu estou tendo uma boa ideia, mas a ideia não é dele. Então, ele diz aqui, ó, as ideias que lhe afluem ao cérebro do médium, que está sob domínio da mente do encarnado. A entidade pode, no momento, parecer ideias próprias, mas, passado o transe, quase sempre o médium se esquece exatamente do que acudiu à mente na ocasião. Aí aqui eu peguei o restinho que o Hernando escreveu do livro dele, que não está aqui no nosso livro. O Hernando continua dizendo assim, pode falar e escrever o médium
quase automaticamente sem esforço. Às vezes, sobre assuntos ignorados por ele em estado normal. Entretanto, o médium bem treinado, olha aí, o médium bem treinado, nesse bom treinamento, entra questões morais, né? Consegue exercer rigoroso policiamento das expressões induzidas durante a incorporação. Mesmo ele estando deslocado, ele consegue manter o policiamento naquilo que o espírito está fazendo, no seu cérebro. Aí ele diz aqui, do mesmo modo, o médium pode reassumir imediatamente o total controle do seu organismo, expulsando o comunicador. Basta-lhe o querer. Então, ele está deslocado, mas ele tem todo o domínio. Se ele perceber que o espírito está abusando do acoplamento, da justa posição, dependendo da sua moral, do seu conhecimento, do seu grau evolutivo, ele volta e expulsa o espírito. Aí aqui, deixa eu ver aqui. Aí aqui tem mais um pedacinho que ele diz assim, voltei para o livro do Hermínio, tá? Aqui Andrade é o Hernani Guimarães Andrade, o autor desse livro. Isto aqui Andrade caracteriza como maior ou menor ocupação de espaço. Isso é que ele chama de maior ou menor ocupação de espaço. Pelo espírito comunicante do médium, é que parece graduar o tipo de manifestação. A maior ocupação ou a menor ocupação que o espírito vai utilizar nesse acoplamento é que vai graduar o tipo de manifestação. Como observa o cientista, porque o Hernani é um cientista, e outro ponto de seu livro, a comunicação fica, às vezes, na faixa fenomênica da telepatia que ele assim descreve. Deixa eu só pegar aqui um pedacinho. Está igual que está no livro dele. Eu vou ler pelo livro dele, porque eu li um tiozinho aqui, depois eu continuo o livro do Hermínio. Ele diz assim, ó, nas sessões mediúnicas espíritas, são muito frequentes as comunicações por via telepática. Agora vou continuar no livro do Hermínio, que é o mesmo que está lá no livro do Hernani. O médium em transe exterioriza-se ligeiramente, mas sem ocorrer a experiência fora do corpo. Projeção de consciência, desdobramento astral, tá? Dá-se apenas uma pequena disjunção da cúpula. Pode ser assim, um deslocamento pequenino da cúpula, o suficiente para facilitar o acesso à camada áurica interna, que é uma das camadas aí, né? A cúpula, o corpo astral se desloca só um pouquinho, para poder o espírito ter acesso a essa parte do nosso cérebro, né? Que ele chama de camada áurica. Aí ele diz assim, do espírito, a eles, dá-se apenas uma pequena disjunção da cúpula, o suficiente para facilitar o acesso à camada áurica interna. Esta operação facilita o contato entre a camada áurica do espírito e a do médium. Porque ele fala que no cérebro da gente tem camadas. Uma deles ele chama de camada áurica, né? A transmissão é, então, efetuada, como já explicamos. O médium usa seus próprios meios de expressão. Psicografia, mão ou boca, né? Inclusive seu linguajar comum. Mas isso não impede que as ideias transmitidas sejam as do espírito. Então, olha aqui, se fala da questão da mesa mediúnica, né? Quando ele diz aqui, ó, o médium em transe, porque ele falou que isso é nas sessões mediúnicas. São muito frequentes as comunicações por via telepática. Então, o médium em transe exterioriza-se, se desdobra, se afasta com a sua cúpula, com o seu corpo astral,
mas sem ocorrer essa experiência, sem ser uma coisa muito forte, né? Ele apenas é como se fosse uma caixa d'água e ele abrisse só uma partezinha, tirar só tanto um pouquinho, tá? O suficiente para facilitar o acesso do espírito a essas camadas áuricas, que estão na nossa mente, no nosso cérebro, envolvendo aí o nosso cérebro, né? Isso vai facilitar o contato entre a camada áurica do espírito e a do médium. A transmissão, então, efetuada, como já explicamos. O médium usa seus próprios meios de expressão, inclusive seu linguajar comum, mas isso não impede que as ideias transmitidas sejam do espírito. E aí ele vai manipular as células nervosas do nosso cérebro para mandar a mensagem. Então, o que fica aqui para a gente é isso. Quando ele fala dessa cúpula, por isso que hoje o espírito é visto como um modelo tetradimensional. Corpo astral, corpo físico, corpo vital e a consciência. E dentro da nossa mente está o modelo organizador biológico, que, como ele falou aqui, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Modelo organizador biológico capaz de atuar, eu estou encarnada, sobre a matéria orgânica e provocar-lhe o desenvolvimento biológico. Então, durante todo o tempo em que eu estou encarnada, o meu modelo organizador biológico está atuando. Está atuando. Criança, ele não vai atuar sobre o corpo orgânico? Vai. Criança, adolescente, idade adulta. Seu corpo não vai mudando de forma? É o modelo organizador biológico agindo sobre o organismo físico. Desencarnei. Modelo organizador biológico está no corpo mental. Mas ele não pode agir sobre o organismo. Por quê? Não tem corpo físico, não tem matéria. Ele não age sobre o perispírito. Ele age sobre a matéria orgânica. E ele fica lá. Eu trouxe isso aí para a gente poder entender o que o Hernani estava querendo dizer com essa cúpula. Por isso que ele tem esse modelo tetradimensional. Porque lá no passado só pensavam assim, em 3 dimensões. Espírito, né? Alma, porque é esse que está falando, e corpo físico. E acabou. Mas é tetradimensional, porque tem a consciência envolta por esse corpo astral. Então, no momento que o sujeito vai dar comunicação, a cúpula do médium sai, se desloca, parcial ou totalmente, para que a cúpula do espírito ocupe o espaço vazio. E ali ele vai, durante algum tempo, que ele vai também trazer nesse livro, isso também não pode ser uma coisa que dure muito tempo. Essa ocupação não vai durar muito tempo. Por quê? Porque o corpo não é dele. Essas moléculas, isso aí, essa estrutura não foi feita pelo modelo organizador biológico do espírito. Não foi feita por ele. Por isso, ele não pode ficar ad eterno ocupando o corpo do encarnado. Não foi feita para ele. Ele só pode ocupar a que for feita para ele. Mas ele pode ficar algum tempo. Daí também ocorre a obsessão. Aí ele fica um tempo, sai, porque ele não pode ficar de eterno. Se afasta. Fica 4, 5, uma semana afastado. Ele volta. E faz uma justa posição novamente. Tem acesso às células nervosas do meu cérebro. Aí é que vem o problema. Porque, como ele diz aqui,
ele se serve dos materiais cerebrais do médio, isto é, do conjunto de células nervosas que constitui o cérebro, né? Que os espíritos produzem foi botar. Ele aqui, quando ele acopla e tem acesso às células nervosas do meu cérebro, que energia ele está trazendo? Se é um espírito obsessor, pode estar trazendo uma energia muito deletéria. A espiritualidade permite? Como é que é a nossa moral? Não é como é a minha moral. Aí ele traz essa energia deletéria, viciada, e entra em contato energeticamente com as células do meu cérebro. E é como se ele contaminasse isso. Aí ele se afasta. Mas quando ele se afasta, ele leva a contaminação com ele? Não, está contaminado. Daqui a pouco ele volta novamente. E ele, ó, fica sempre ali. As células nervosas do meu cérebro são matéria. Aí elas vão o quê? Adoecendo. Podem até entrando em decomposição. Algumas não são, como o povo diz aí, recicláveis, né? Então, essas células nervosas do meu cérebro vão sendo o quê? Danificadas. Pode levar à loucura, pode levar a uma doença mental, porque ele está danificando o meu corpo físico com essas injeções de energias deletérias. Lembra a história do Dr. Bezerra? Do filho do Dr. Bezerra? Quando alguém consegue fazer o trabalho de desobsessão e afastar esse espírito, e eu me fortaleço para não permitir mais a chegada dele, mas a máquina, a matéria que foi, já foi para o espaço, ficou doente, entendeu? Não tem, aquilo já está danificado, danificou o meu cérebro. Dependendo do meu nível moral, essa lesão cerebral vai passar para o meu perispírito, porque eu estou encarnada. Vai afetar minha força, meu corpo vital, minhas forças vitais, vai afetar tudo. Aí, quando eu desencarno, que eles chamam, eu mostrei ali, né? Corpo astral, que eles chamam de duplo, na realidade, tem outro nome, alguns chamam de duplo astral, né? Porque duplo astral, eu estou encarnado, é o astral, estou desencarnado, chama duplo astral, né? É um duplo. Isso ficou registrado. Quando o modelo organizador biológico, eu encarnar novamente, e ele começar a projetar um novo corpo, esse duplo astral foi marcado. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai formar um novo corpo, um registro que ele tem lá. Aí a pessoa encarna com uma problemática. Entenderam? Isso aqui, depois da próxima aula, hoje, a próxima aula vai ser dia 8. A gente vai continuar aqui com. Ele vai entrar na Gênese. Então, vai ter. Continuamos, pois, bota a data aí, 8. 8/8/24. Percebeu o quanto é interessante isso, gente? É 11, Rose. Hoje é dia 1º. Semana que Ah, vem é dia 8. peraí, eu vi no, já, de julho. Peraí. É, É 8. é 8. Perceberam quanto é interessante isso? Como Hernani Guimarães ele traz para a gente essa explicação. Como é que o processo acontece? Eu achei uma coisa extraordinária. Esse livro dele, gente, é difícil. É um dos livros que eu já achei mais difíceis
que eu já tive. Já tive até umas vezes para dar esse livro, mas depois eu falei, não vou dar, não, vou deixar aí. Um dia, quem sabe, eu posso estudar esse livro todo. Porque ele traz aqui, ele vai falar aqui de como é que se processa o desencarne da pessoa. Ele vai falar do desencarne, ele vai falar do corpo espiritual, ele vai falar como tudo isso se desencadeia. É extraordinário mesmo. Tá? Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Isso é uma coisa muito séria, né, Rosa? É muito sério. Eu achei. É muito sério, sim. E ele De está ficar trazendo. plasmado e vir num novo corpo. Exatamente, porque se o espírito ocupou, o espírito utilizou, aí mexeu aí nas tuas células nervosas, e se ele fez isso sendo um processo obsessivo, foi com a sua permissão, né? Porque estabeleceu o quê? Afinidade e sintonia. A gente gosta da Isso. mesma coisa, até aí tudo bem. Mas se você deixou ele aproximar, estabeleceu sintonia. Você abriu a porta para o invasor. Lembra que ele falou aqui? Que ele diz aqui, ó, o médium, porque ele se aproxima da nossa atmosfera espiritual. O médium passa, então, a sofrer um desdobramento astral, tá? Por quê? Porque o espírito vai influenciar o médium, facilitando o transe. Ora, se ele estabeleceu a sintonia comigo, né? Ele vai ter domínio sobre mim. Ele vai começar a me influenciar, a me levar ao transe. E me levando ao transe, vai facilitar o quê? O meu desdobramento. Eu desdobro, ele ocupa. Mas tudo começou onde? Em mim. Quando eu estabeleci sintonia com ele. Aí ele vem, me hipnotiza, me influencia e faz entradas numa projeção de consciência, num desdobramento astral. Eu desdobrei ele, toma conta do pedaço. Tá? Daí Jesus sempre falou para a gente, orai e vigiai. Ou vigiai e orai, para não cair em tentação. Eu tenho uma dúvida, Rose, sobre o Bezerra de Menezes, o filho dele. Ah, É porque eu vi no estudo que o obsessor, como não conseguiu atingir o Bezerra, atacou o filho. o filho dele tinha também dificuldades morais, não é? E não tinha fortaleza do pai. Tudo facilitou, não porque não conseguiu atingir o Bezerra, né? Ele queria Ele a facilitou. vingança, ele queria a vingança. Ele queria se vingar do Dr. Bezerra e do filho em contrapartida. Mas o Dr. Bezerra, ele não conseguia se aproximar. Por quê? Dr. Bezerra era um espírito que já tinha conquistas. Ele não conseguia entrar na faixa vibratória do Dr. Bezerra. Mas do outro ele conseguia. E aí, o filho, Dr. Bezerra não amava o filho? Ele fez sofrer o filho, o pai sofre, não sofre. Sofre. Sofria. Conseguiu. E conseguia atingir Simples o assim. pai, que era o objetivo dele, porque a faixa vibratória era outra. Ele só tem problema. Eu ataco esse daqui, que esse aqui está na minha sintonia. Eu vou conseguir, porque eu faço o rapaz sofrer, o pai O sofre, pai sofre. pai sofre. E o doutor Bezerra sofreu. E tentou de todos os meios ajudar o filho. Mas quando ele conseguiu afastar o obsessor, o filho já estava com problemas, entendeu? Neurológicos. Então, a obsessão foi tão tenaz que não foi uma obsessão que durou só alguns dias. Foi muito tempo do processo obsessivo, entendeu? Foi um processo obsessivo de muito tempo. Então, rapaz, quando a obsessão se encerra,
Olha aqui no livro Loucura sob Novo Prisma. Olha o que o doutor Bezerra escreve aqui. E o doutor Bezerra escreveu esse livro, ele estava encarnado. Para a gente encerrar aqui, olha o que o doutor Bezerra diz aqui, ó. Quando, porém, a ação fluídica do obsessor tem castigado por muito tempo o aparelho material da vítima, que é o cérebro, células nervosas, produzindo lesões orgânicas em uma ou mais vísceras, também no nosso corpo físico, não só na mente, o tratamento deve compreender a moralização acima prescrita, quer do obsidiado, quer do obsessor, e conjuntamente as aplicações terapêuticas para a cura das lesões orgânicas, né? Então, ele, no caso do filho dele, quando ele fala que era um dos filhos dele, um dos filhos mais novos, né? Que isso aconteceu. E foi super difícil. Deixa eu só ver aqui, para tratar desse rapaz. Durou muito tempo o tratamento, e aí ele diz aqui, ó, ele encerra dizendo assim, ó, cura-se a obsessão, mas não os efeitos materiais. Ou antes, reduz-se uma loucura por obsessão às legítimas condições da loucura propriamente dita, somente com a diferença de imbecilidade ou idiotismo, porque, em geral, em vez de excitação, fica da obsessão develada uma depressão cerebral, né? Então, no caso do filho dele, ele falou que depois que o rapaz estava tratado do processo obsessivo, a juventude, né, do rapaz nunca mais foi a mesma. Ele ficou, né, abalado, ele nunca mais teve a mesma desenvoltura, né? Porque lesou o organismo, lesou o organismo. Então, gente, a gente vai encerrar aqui, 15 minutinhos, tá bom, Denise? E a gente retorna para o estudo da Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, tá? Então, realmente, o Hermílio traz para a gente aqui uma grande informação. Eu ainda não tinha visto essa questão. E, para mim, foi muito interessante. Acho que foi um bom aprendizado para todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Graças a Deus.